Olá, tudo bem? Tô aqui com a nossa querida Luanda. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. E a gente vai começar retomar o nosso papo de bruxa. E na live de hoje a gente resolveu falar do quê, amiga? Conta pra galera. Hoje, chega aqui mais Vamos se ajeitar aqui. Pois hoje a gente vai falar sobre vidas passadas, regressão, hipnose e o que a gente traz de vidas passadas, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, bloqueios, padrões, desafios e como a regressão, a técnica da regressão, ela consegue te ajudar a liberar energias kármicas, quebrar padrões, fechar ciclos, enfim, e é isso. Tudo isso, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre a técnica das hipnoses de vidas passadas, como é que funciona, agora é o momento para tirar suas dúvidas, para saber se vale a pena fazer uma hipnose e escarafunchar o passado. Como você fala, né? Ir buscar, tem as grandes questões sobre o passado tá aqui para ser esquecido mesmo, né? A gente não tem que ficar mexendo no passado, né? Então, isso é uma coisa interessante também. Qual é a visão, qual é a minha visão sobre tudo isso? Pois é. E também contar uns causos, né? Porque a Luanda, ela faz hipnose de vidas passadas e ela fez em mim. E aí foi assim, gente, foi uma coisa incrível. Eu tive acesso a 3 vidas passadas. Foram 3, né, amiga? Acho que foram 3. 3 vidas passadas. E é um negócio assim, é uma jornada profunda, sabe? O objetivo de fazer a regressão, a técnica de regressão, né? Porque é uma técnica... que chama em português, como é que chama em português? Hypnotherapy. Terapia de hipnose. O objetivo não é só ir lá, ver o que você fez, ver o que você foi numa vida passada, ver essas lembranças e deixar por isso mesmo. Isso era uma dúvida minha, porque eu pensava assim que eu podia ir direto para uma vida específica. E aí foi uma coisa que você tirou de dúvida, que na realidade, durante o processo de hipnose, você vai para a vida que está em aberto, né, amiga? Que está em aberto. Quando a gente vai fazer uma sessão de hipnose, uma sessão de regressão, porque a hipnose é diferente da regressão. É diferente da regressão, né? Mas na regressão nós usamos a técnica de hipnose, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer uma sessão de regressão, onde essa sessão de regressão ela vai buscar memórias de uma vida passada, eu falo para todas as minhas clientes assim, você precisa primeiramente ancorar o que você quer trabalhar, né? Como assim? O que é ancorar? Ancorar é identificar o que você quer trabalhar. Tá. Né? Então, assim, se você quer trabalhar problemas da sua comunicação, se você não consegue se comunicar, se você sente que você tem esse problema de se comunicar, de quando for para falar a sua verdade, falar a sua opinião, falar a sua essência, você sente aquela coisa, algo te travando, né? A gente ancora isso, identifica esse como problema. Existe a investigação para ver se tem alguma coisa além só da comunicação, porque geralmente quando a gente fala de comunicação e não consegue se comunicar, você pode também ter um problema da confiança, né? Tem aquela coisa assim, você não consegue se comunicar porque você não tem confiança em você mesmo, né? Não, e a gente ancora isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, ou é confiança, vamos ver aonde, em que momento de uma vida passada a sua confiança ela foi anulada, a sua autoconfiança foi anulada. Entendi. Ou a sua autoconfiança ela foi quebrada, ela foi diminuída, né? E aí, quando a gente vai lá nessa vida passada, seja lá qual for, então assim, não tem aquela coisa de escolher uma vida passada em particular, eu quero ir lá e ver como é que eu fui e tal. Na vida tal, não é assim, abre pra você a vida que aconteceu, aquela coisa que ancorou o problema. Que a gente identificou, porque tem todo um roteiro que seguimos, né, na sessão pra
sugerir, para te guiar, que é uma guiança mesmo, né? O facilitador, ele faz a guiança para te facilitar naquele lugar, aonde foi que começou o problema da sua autoconfiança, onde foi que começou, onde é a raiz do problema da sua autoconfiança. Sim, né? sim. E o que eu achei legal, que eu quero pôr aqui, é que tem essa questão, você traz a questão pra ela, aí ela vai te levar numa hipnose, e aí você fica, tipo, super relaxada. É tipo uma meditação, inclusive pra quem já fez Theta Healing, é tipo um Theta Healing, que você fica meio que lá, assim, dormindinho, sabe? Mas acordado ao mesmo tempo. E aí ela vai fazendo perguntas e você tá ali respondendo, né? E aí a vida vem pra você, ela faz lá os 3, 2, 1 e vai te colocando na vida, assim, aí quando você vê, pum, você tá lá na vida passada que aconteceu aquela situação. E o que eu gostei muito, que eu quero dividir com vocês, é que, tipo assim, não é só pra ir ver o que tem lá na sua vida, porque senão só isso não ia resolver, né? Você chega lá, olha, foi nessa vida aqui que eu diminuí, por exemplo, a minha autoconfiança. Tipo, tá, e daí, né? Não é assim. E daí você tem um processo que leva a gente pra se conectar com a nossa alma. E daí perguntar pra alma, tá, e o que você, alma... A perspectiva de alma, né? Viveu ali, que aquilo te trouxe pra sua alma. E quando a alma te responde, é a hora que a ficha encaixa, sabe? Quando a ficha cai, que você vê que fala, meu Deus, era tudo isso por isso. E você, na sua mente de humano, né, que só olha o presente, acha injustiça, né? E expande a sua consciência naquele momento, né? Expande, você entende, faz sentido pra você. E vai fazer porque, assim, é a sua alma. Então vai fazer muito sentido pra você, né? Muito mais pra você do que pra gente. Do que a facilitadora que tá ali, né? Isso. Põe Vou pôr o PIN. O PIN. E aí eu vou explicar essa coisa. Quando você... O que a gente põe de PIN? A gente fala assim, o que você trouxe das vidas passadas? Como... Vou pôr assim, hipnose e vidas passadas, pra pessoa saber. Tá, hipnose e vidas passadas. Tá, então, enquanto você vai falando. Quando a gente fala que nós, né, na sessão, a gente não vai só ver aqui porque elas são muito curiosas, elas querem saber. Eu fui uma rainha. Eu tenho certeza que eu fui enforcada, eu fui queimada. E a questão... Muitas vezes não é o que você foi, mas qual é a lição que você tem que tirar. Então, muita gente vem pra mim por curiosidade, eu quero saber isso, isso e isso. E por curiosidade não é o ideal, porque no processo que chama, né, regressão de vidas passadas, terapia de regressão, quando a gente chega num problema, num bloqueio, num desafio que você tem na sua vida atual, e a gente vai lá numa vida passada, identifica aquilo... A gente vai fazer a cura. Nós vamos transformar, ressignificar, quebrar esse padrão, devolver para quem é de direito aquela energia kármica, aquele bloqueio. A gente devolve para aquela vida passada. E para quem conhece constelação familiar, é muito similar essa parte da cura, da liberação. A gente devolve para quem é de direito, deixa no passado, para quem é de passado, deixa lá. E manda também para o universo, manda aí para o quântico, manda aí para o Criador aquilo que estava te segurando, né? Que tudo é energia, então a gente manda isso para o universo. E aí traz coisa do universo também para colocar no lugar que estava aquilo negativo que estava antes. Tá para ressignificar. A gente traz e nessa hora eu consigo fazer eu trago Theta Healing. E aí intuitivamente aquilo que a gente já liberou, eu trago mais coisas ainda. Então não é só olhar uma vida passada nesse sentido por curiosidade. Curioso, eu vou ver. Ou só olhar uma vida passada e deixar aberto. Sim. Né? Você vai lá numa vida passada, você entende, conscientemente, você entende o porquê você não consegue ser quem você gostaria de ser. Né? Você entende conscientemente. Mas quando você vai procurar terapia, o seu inconsciente, né, amiga? O seu subconsciente, ele é muito maior do que o seu consciente. Então, conscientemente, você entende porque você não tinha confiança. Você foi traída por todos ao seu redor numa vida passada. Tá. Aí nessa vida você fala, não, eu não confio nas pessoas porque eu fui traída. E aí?
Você entende, mas como é que você vai sentir como é que você a mudança? resolve? Como é que você resolve isso? E começa a confiar. E aí que as terapias quânticas elas entram, né? O Theta Healing, a constelação, a transformação, a devolução, a hipnose, entendeu? E é aí que a gente consegue fazer a transformação. E é transformador, porque eu fiz agora foi vários causos que eu não quero pôr aqui, mas realmente funciona. E assim, uma outra história. Ei, Brigitte, pelo amor de Deus. Gente, a Brigitte é a nossa cachorrinha. A Brigitte hoje ela quer conversar. Vamos falar oi aqui. Essa é a nossa Brigitte. Oi, dona Miriam. Ela tá latindo, então vou pôr ela aqui pra ela ver se ela fica quietinha. Então, gente, o que eu acho interessante aqui, também fica a dica dessa questão, que é de pessoas quererem ver a vida passada por curiosidade, né? Eu acessei uma vida que eu vou ter que voltar agora na Luanda para fazer uma hipnose disso aí, porque eu não gostei do que eu vi. Então, você pode ir para uma vida que, tipo, quando você entra nela, você fala, caraca, olha isso, né? E aí começa a vir mais umas coisas à tona. Então, eu puxei um fiozinho ali naquela vida que eu quero dar uma olhada melhor, investigar, porque aquilo me intrigou. E aí não é curiosidade, é porque me intrigou num mau sentido, de alguma coisa que me fez me sentir mal. E é o que eu sempre falo pra Luanda, que eu vou falar pra vocês. Bateu, doeu... Toma que é seu. Então, você olhou alguma coisa, alguém te fala... Adoro essa frase, gente. Porque ela é verdadeira. O sentido da terapia. Tipo assim, alguém te falou alguma coisa, você não ligou? É porque não doeu, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa. Agora, se eu te falo alguma coisa, você ficou dolorida, você tem que começar a entender por que aquilo me doeu. Ali tem coisa, entendeu? Porque se não faz problema pra você, passa que você nem vê. Você nem vê, você não percebe, você não dá atenção, passa direto mesmo. Exato. Isso é muito e essa vida que eu vi, eu tive sentimentos muito ruins sobre a pessoa que eu fui nessa vida. E isso me assustou. Opa. Desculpa. Não, tudo bem. Aqui, ó. Pronto. E isso me assustou. E aí eu quero investigar esses sentimentos ruins que eu tenho dentro de mim, que eu não sabia que eu tinha. Foi bem interessante. E isso é expansão de consciência, né, amiga? Com certeza. Eu acredito muitas pessoas, quem estiver aí participando... Quiser fazer perguntas sobre vidas passadas, sobre hipnose, sobre regressão. Sim. Pode mandar, pode falar, que a gente vai conversando aqui. Eu acredito que, assim, isso também eu estava conversando com a Kaili. Você não vai ver algo que você não deveria ver. Muitas pessoas, o medo de muitas pessoas e a aversão ou receio da terapia de regressão é ver algo que elas não gostariam de ver. E isso é compreensível. Sim. Né? Porém, tudo que você vê, experiencia dentro de uma sessão de regressão, ela é para você. Não adianta falar, eu não gostei. Você pode não ter gostado do que você viu. Porém, na lei universal, né, de uma experiência mais elevada, a regressão ela sempre vai estar ali. Eu como facilitadora, as minhas sessões elas são assim. Sim. Elas são combinadas com o Criador, com o quântico, que tudo que você vê, experiencia, sente em uma sessão de regressão é para você ver mesmo. Então, assim, em nenhum momento eu não gosto de ver isso. Eu já tive casos de meninas não experienciando, mas lembrando de vidas passadas onde foram estupradas, vidas passadas onde elas foram morreram de fome em celas. Então, assim, nós não vamos fazer uma regressão para você reviver aquela experiência. Não é isso, né? E é isso que deixa as pessoas com muito medo, às vezes, né? Elas não querem reviver a própria morte. Só que como facilitadora, a guiança, o objetivo não é reviver a sua morte. Ou sentir a dor daquele momento. Sentir a dor do momento. Não tem isso. Não tem. Né? Você simplesmente vai entender como ali aconteceu, como se você estivesse olhando de um terceiro ponto de vista. Sim. Você vai entender aquilo e você vai receber a mensagem do seu eu superior, da sua alma, o que aquilo
serviu pra você, né? Mas assim, lembrando agora um toque de experiência que eu acho muito legal de falar pra vocês. Você se vê como um terceiro ponto de vista. Só que você se vê igual você se vê aqui. Tipo, a gente só enxerga, né, do nosso olho pra cá, que chama visão em primeira pessoa. Então, quando você vai pra essa vida, você vê em primeira pessoa. Eu vi, pelo menos, como se eu estivesse ali naquela vida. E teve vida que eu fui homem, teve vida que eu fui mulher, eu vi todos isso. E você sente que você é aquela pessoa. E o que é legal, que foi dessa terceira vida, que foi a última lá, que eu não gostei, é que eu era uma mulher. Vou até abrir aqui o jogo pra vocês. Vou abrir o jogo aqui, que a gente tá... Por que eu tô fazendo isso? É o Wave, porque você clica aqui, ó. Tem que clicar bem certinho no Wave. E eu era uma mulher, gente, tão amarga, tão insuportável, que tinha tanto ódio dentro de mim, sabe? E eu via que as pessoas ao redor, onde eu tava, se afastavam de mim. Tipo assim, se eu chegava perto, as pessoas iam embora, sabe? De tão horrível que eu era. E eu não gostei. E era assim, uma coisa muito antiga. Era um lugar que não tinha luz elétrica. Então era um lugar muito, muito antigo. E eu me assustei com os sentimentos ruins que eu tinha nessa vida. E que talvez eu possa ter nas minhas sombras, né? Porque se eu fui aquilo, o que será que tem daquilo que sobrou em mim hoje? Então é isso que eu quero ver, porque o nosso trabalho como terapeuta começou, acho que muito antes de ser terapeuta, em se envolver nas terapias, pra gente querer, né? Pelo menos o meu caminho foi de querer se iluminar, de caminho de iluminação. E aí eu fui entrando nessas terapias, na yoga, na meditação, e isso vai te transformando ao ponto que eu falei, gente, eu quero ser terapeuta. E aí, né, virei facilitadora também. Mas é isso, né? É quando a gente começa a olhar as nossas sombras, e isso eu acho que é acolher as sombras. Quando a gente não tem vergonha de se olhar e falar, cara, eu sinto, sei lá, essa amargura. Ou eu sinto ranço. Ou eu sinto inveja. Ou eu tenho prazer em falar mal dos outros, sabe? Então a gente tem que olhar para isso, e não precisa jogar pro mundo, né? Mas você tem que admitir em você. O primeiro passo para você mudar isso é admitir em você, olhar aquela sombra e falar, tá bom, se eu sinto isso, por que é que eu sinto isso? E daí que é o bateu, doeu, pega que é teu. Porque se você sente uma inveja de alguém em especial, ou se você gosta de falar mal daquele tipo de pessoa e não da pessoa B, mas da pessoa C, é porque tem alguma coisa ali em você que dá o gatilho para aquilo. E o que é que está em você que dá esse gatilho? Então, essa questão da sombra que é importante da gente olhar para poder ressignificar e acolher. Isso é acolher a sombra, né? Exatamente. E eu acho que a hipnose ela é incrível para isso, porque você chega com um problema desse tipo. Eu tenho esse sentimento X quando eu vejo pessoas fazendo isso ou aquilo. Então você tem um julgamento ali, que é um gatilho. Aí a Luanda vai, faz a mágica dela. Gente, mas a ferramenta da hipnose, da regressão, ela é uma ferramenta muito especial. Tem uma pergunta aí, né? Tem como se auto-hipnotizar com áudio, por exemplo? Boa pergunta. Tem, você consegue. Tem que ser áudios específicos para hipnose. Inclusive, tem muita coisa disponível aí. Eu sei que no Gaia tem. No Gaia tem muita coisa. Gente, Gaia é tipo um Netflix. É o tipo Netflix da espiritualidade. Né? Só tem filmes, documentários de pessoas, de terapeutas, de físico quântico, de hipnose. Extraterrestre, de origem. Como é que é? Vidas ancestrais, né? O resgate da ancestralidade. Então tem muita coisa lá. Então no Gaia eles têm vídeos e tem áudios mesmo, né? Sim, tem no Brasil, tem em português e é baratinho. Que você consegue... Gaia, quiser patrocinar a gente tá aceitando. E você consegue se hipnotizar, claro, isso é. Existem níveis e níveis de hipnose, né? Então, assim, você talvez fazendo a auto-hipnose, se você não é experiente em fazer, talvez você não entre num nível muito
profundo da hipnose, né? Uhum. E se você tá fazendo pela primeira vez, é até recomendável que você não faça sozinha. Eu acho também, gente. Não é muito recomendável que você faça assim, a lá, todo direito, achou um vídeo, vai lá e se auto-hipnotiza, entendeu? Eu você acho se identificar da onde é a fonte, quem gravou, Sim. né? Aquele áudio, aquela meditação, aquela hipnose, né? Porque pensa comigo, agora também trocando aqui uma experiência que aconteceu comigo, né? Se você entra numa parte da sua hipnose que você tá ali, sei lá, num acidente, você pode eventualmente sentir um pouco de dor. E aí, se a terapeuta não tá do seu lado para pôr você para numa outra posição, num outro ponto de vista, você pode eventualmente se confundir um pouco onde que você tá. Se você tá aqui só deitada no sofá enquanto você tá em hipnose, ou se você tá lá sentindo a dor da hora, né? Então eu acho importante que você busque esse tipo de hipnose com uma terapeuta do lado, porque ela vai conseguir facilitar isso para que você não entre num pânico, numa dor, entendeu? Existem técnicas dentro do estudo da hipnose, da regressão, né? Que prevêem que você não, por exemplo, tem um termo que se você fica extremamente emocionada, né? Por exemplo, você foi queimada numa fogueira, né? E a pessoa ali naquele momento ela começa a sentir. Então existe uma técnica específica para evitar que isso cause um choque, né? Existe lá a parte específica para você entender que aquilo que está acontecendo não está acontecendo naquele momento, enfim, tem todo um script, e para ensinar o próprio subconsciente que aquilo faz parte do passado e que já é acabado, porque isso é importante, né? Porque até no Theta Healing, se você entra num momento de looping, que é aquela coisa que você tá ali sempre voltando naquele mesmo sofrimento, a gente ensina o subconsciente a ver, olha, aquilo é parte de um passado. A gente acaba trazendo, inclusive, por que é que você recebeu aquilo, qual é a virtude que você desenvolveu daquilo. Então, isso te fortalece e te empodera para sair daquilo e para mostrar que aquilo é parte de um passado finito, da onde você só vai tirar o que te empodera daquilo. Vamos ver uma pergunta aqui, ó. Mas a regressão, isso foi a psicóloga Elisângela Lopes. Mas a regressão, o paciente pode gerar depressão por não aguentar ver as suas sombras. Tá. Não necessariamente. Vamos lá, vamos por partes. Se a pessoa que já é uma pessoa depressiva vem para fazer uma sessão, vem para entender o porquê, porque já teve caso, eu tenho depressão, eu quero entender o porquê. A gente já vai procurar especificamente ali quais são os motivos, aonde é que essa sensação de vazio, porque a pessoa quando ela tem depressão, ela tem aquela sensação de vazio, ela tem aquela sensação, isso é individual, né? A gente vai tentar entender aonde é que aquilo começou, o problema, essa sensação, qual é a raiz dessa sensação, né? E vamos levá-la para a raiz desse problema, para entender o porquê ela está se sentindo depressiva, né? Sim. Mas assim, você nunca vai, por conta de uma hipnose, acho que é mais o que a psicóloga gostaria de saber. Por conta de uma hipnose, você nunca vai, na realidade, trazer um problema a mais. Não. Você sempre resolve o problema. Sempre vai resolver. Aí, por exemplo, você vai numa regressão, você vê as suas sombras e você fica depressivo. Quando a gente faz a terapia de hipnose, a gente vai entender o porquê das suas sombras. Né? A gente vai entender, você vai ver as suas sombras, e as sombras, elas são importantes, né? Para te mostrar, para iluminar. Te mostrar a luz, né? Então as sombras, elas não são algo que devem ser vistas como uma maneira negativa, né? Então a gente mostra as sombras, se as sombras ali apareceram, como apareceu nesse caso, né? Você viu essa mulher muito amarga, muito dor, muito, né? Tipo, se você tem aquela ódio, sombra, vamos investigar
Da onde está surgindo aquela sombra? Aonde vem aquilo que te faz mal? Aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa? Sim. E ainda põe onde que isso começou. Então aí você dá uma regressão dentro da regressão, porque você vai para vários passeios, né? Você vai mais para lá. Eu fui pro ventre da minha mãe. E aí no dia que eu fui pro ventre da minha mãe, depois eu contei pra minha mãe até chorou. Se minha mãe estiver aí, deu o seu comentário. Porque eu senti o amor da minha mãe ali por mim. Eu senti a força nas pernas dela ser agitada, dela fazer coisas, dela estar ocupada, mas feliz. Eu senti a felicidade dela dentro do útero dela, assim, sabe? E foi uma coisa assim que trouxe... Agora falando pra vocês, talvez não significa muito pra você, mas pra mim significou demais estar ali sentindo aquilo pela minha mãe, porque tinha a ver com a questão que eu trouxe. Sabe? Então, assim, você sentir isso é algo que é inacreditável. Tá. Aí ela falou assim, mas se essa pessoa já tiver depressão... Então, mas daí ela não vai se tornar depressiva, né? Quando ela vê a sombra, só para finalizar o comentário da gente, me empolguei. Ela fala assim, né? Se isso se intensifica, né? Se ver as sombras intensifica a isso. depressão, tá. Eu vou falar para você da minha experiência, Sim. né? Se alguma paciente chega para mim e de repente em uma sessão ela vê uma sombra que ela não sabe como lidar, que ela não sabe como ressignificar, é o meu papel ali ajudá-la. Sim. Né? Então, em nenhum momento, na minha experiência, os meus clientes, minhas pacientes, elas saem de uma sessão com alguma coisa não resolvido, tá. Né? Então, se elas veem alguma coisa em uma sessão de regressão, que é uma sombra, que elas não sabem como lidar, né? Que as tirem de um nível de equilíbrio, de saber, é o meu papel ali ajudá-la, assistenciá-la para que ela consiga lidar aquilo da mais elevada, da melhor maneira possível, né? Então isso é um caso bem individual. O meu papel ali como facilitadora de hipnose é sempre empoderar as minhas clientes, né? Sim. Se existe, e já aconteceu, né? A pessoa ali não conseguir entender o que está sentindo, não gostar do que está vendo, é o meu papel como facilitador usar as minhas habilidades de terapias quânticas, de fazer aquela pessoa naquele momento entender o porquê aquilo está aparecendo para ela, porque essa sensação de não conseguir lidar, de desconforto, e saber ajudá-la a trabalhar, ressignificar, transmutar isso e olhar para a sombra dela de uma maneira mais harmoniosa, né? E a fim de realmente já solucionar o que é que tá pegando ali, né? Porque quando você faz a pergunta para a alma, porque tem todo um processo, não é só chegar lá e olhar, como a gente disse, né? Chegar lá, olha a sua vida e volta aqui, vamos conversar. Não, você fica todo o tempo em hipnose e dentro dessa hipnose você faz perguntas específicas do tipo assim, tá? E para sua alma, o que a sua alma te diz agora da importância desse momento na sua vida? Ou do porquê que você tá revisitando isso. E, gente, vem respostas, assim, que só a sua alma mesmo pode responder por você, né? Não cabe nem a gente, né? Então é isso. A Bia Varela. Ai, que legal, Bia. Beijos. Bia tá no Canadá. Alguma relação do estado de hipnose com o estado do sono? O estado hipnótico é a mesma coisa do Theta Healing, né? Então, assim, o estado hipnótico você vai estar nas ondas cerebrais Theta, que é naquele momento de quase sono. Você está acordada, quase dormindo, isso. Né? E que é as ondas cerebrais Theta. Você não está necessariamente dormindo, mas você não está totalmente acordada, mas você está bem relaxada, né? Então, assim, a hipnose, que eu falo para todo mundo que vem fazer, os clientes, pacientes, eles estão num estado de relaxamento profundo, mas eles estão totalmente no controle, não estão dormindo, estão me ouvindo, estão conversando, respondendo as minhas perguntas, né? Então, assim, eu tô do lado da pessoa o tempo inteiro. Sim. E o que eu mais gosto agora dessa técnica é porque, assim, a gente começa a ver alguns padrões, algumas
similaridades nas respostas. E sabia é? que tem uma coisa que é muito interessante, que para todo mundo, quando a gente vai fazer, quando a gente tem a sessão e na vida passada, e a vida passada faz a passagem, morre, a gente pergunta, né, para a alma, como é que você se sente agora com a passagem, com a morte? Eu vou falar para vocês que assim, ó, eu senti alívio. 95% das pessoas falam aliviadas, é verdade, eu senti. sensação de liberdade, com sensação de leveza, alívio. Então assim, é bem melhor, galera. O que só reafirma a minha crença é assim, o nosso estado natural é o desencarnado, né? É o espírito, verdade. É a alma, é o nosso estado natural. Né? Nós estamos aqui na Terra hoje simplesmente fazendo um papel para nossa evolução. E é realmente um papel. Você está... É um personagem. Você está Bia Varela, você está a psicóloga Elisângela Lopes, você está Nanda Nandinha, eu estou Taili. E quando a gente sai, que a gente aparece realmente quando ela fala, tá, e como é que foi a passagem? Que você sente assim a alma saindo do corpo, você se sente mais leve, mais feliz e os seus sentimentos se ampliam, porque parece que o corpo ele dá uma segurada no como você sente as coisas, sabe? E na medida que você sai assim do corpo, parece que você tem uma conexão maior com os sentimentos, então a coisa meio que expande. A sua expansão, seu corpo espiritual expande, o seu emocional se expande. Então, assim, o mais legal de trabalhar com essa ferramenta, né, é que assim, a gente eu na minha visão como facilitadora, eu consigo identificar assim, nossa, é verdade mesmo, né? O nosso estado natural realmente é a alma, porque todas as pessoas que estão ali comigo, elas falam, nossa, tô sentindo aliviada, ai, que delícia. Nossa, tô sentindo melhor, nossa, tô sentindo mais livre, né? Mais feliz, de missão cumprida, né? Aquela sensação de missão cumprida. Então, isso é ótimo. Só reafirma que o nosso estado natural realmente é um estado de alma, de espírito. Bacana, Ana, ela agradeceu. Vamos ver mais uma pergunta aqui. A Cibele. E é um processo também, é mudar no dia a dia, observar os seus próprios padrões. Depois da regressão, é importante soltar, liberar e fazer diferente. Sim, e você acaba colocando afirmações também, nutrindo o subconsciente da pessoa para que ela tenha esse empoderamento para fazer diferente, né, amiga? É verdade, é verdade. Tem alguma coisa antes dela que alguém falou. E sobre ficar remoendo o passado e não conseguir ter confiança própria. Tá, alguma relação do estado de sono, tá. É isso, então. Que é de ficar remoendo o passado. Essa é a Nanda Nandinha sobre remoer o passado e não conseguir ter confiança própria. Quando a gente fica remoendo, lembra que você falou sobre essa coisa do looping, né? De ficar lá, assim, a gente fica remoendo. Existe esse nome, tá? Que é o looping, que é quando o seu cérebro ele não consegue resolver uma questão e aí ele fica voltando para aquilo, né? É até uma parte do nosso eu que chama eu subcorrente, que é um eu que a gente tem no nosso subconsciente, que vai estar sempre tentando resolver uma questão, e se a questão não foi acabada, não foi resolvida, ele vai ficar voltando para aquilo. Então é quando você está em looping, que você está remoendo o passado. Dá, acho que para fazer com a hipnose, mas dá para fazer com Theta Healing também isso. Dá pra quebrar. A gente quebra esse looping e ensina o seu subconsciente que aquilo é parte de um passado que acabou. Então, mas se você quiser conversar com você mesma e ensinar para o seu subconsciente que aquilo acabou, é só você conversar com você, porque você se escuta e as células do seu corpo estão te escutando. Então você pode falar para você mesmo, olha, aquela questão do passado acabou, eu não preciso mais inventar na minha cabeça momentos de discussão com aquela pessoa que eu falaria agora isso, que eu falaria aquilo, porque senão você está realmente presa àquele passado. Então, se você conseguir por si mesma, conversando com você, e explicar para ti mesmo que você já passou por isso e que tá acabado, maravilha. Aí, se não, por isso que a gente tem outras terapias e terapeutas para poder ajudar as pessoas a sair dessas sinucas de bico, né?
E aí tem aqui falar... A minha mãe é o meu É o problema. meu problema, né? Eu tô sempre conversando com a minha mãe. Mãe, é passada, acabou. Isso mesmo, sim, é importante soltar mesmo. E na sessão, durante a sessão mesmo de hipnose, a gente já libera, já ressignifica, já traz downloads, empodera, já fecha um ciclo, quebra padrão, faz tudo ali. Sim. E aí a psicóloga da Elisângela. Mas depende. Depende da morte, né? Se for o suicídio. Quando a gente faz a sessão de regressão, Você já pegou suicídio? ainda não. Ah, tá. Mas não é muito diferente de outras mortes súbitas tá. que eu peguei. Não é diferente, mas é diferente, né? Cada morte é um. Eu ainda peguei suicídio, tá? Mas eu sei for fact, De fato, né? Eu sei de fato que assim, a morte em si, assim, o fato de você ter sido cortada a cabeça, queimada, crucificada ou suicídio, a morte em si, ela não faz diferença. O que faz diferença é o sentimento que você teve na hora da morte. Sim. Né? Então, assim, a pessoa que vai para um suicídio, que comete esse ato contra a própria vida, a gente vai tentar entender o que levou ela para fazer isso na hora da morte. Tá. E aí, depois que ela morre, e a gente faz e traz, tem todo um processo, né? Não é só chegar lá e falar. Mas é todo um processo. Quando a gente traz ela para uma perspectiva de alma, isso tudo na regressão, durante Dentro a regressão, da dentro da hipnose. Quando a gente está naquela perspectiva de alma, ela vai estar desconectada com o corpo físico. Né? Ela não vai estar revivendo aquela morte. Ela vai estar desconectada do corpo físico. E tem a técnica que você desconecta ela do corpo físico. E quando a gente desconecta a consciência dela do corpo físico, dessa vida passada, ela vai conseguir ter uma perspectiva, uma visão ampla do que aconteceu ali, do que envolveu aquele suicídio. Por que ela cometeu isso? Né? Faz e sentido. ela vai conseguir responder, poxa, ela não vai estar envolvida emocionalmente, revivendo aquele suicídio emocionalmente, ao ponto de se sentir, de fazer novamente. Se suicidar novamente, ao ponto de fazer algum mal emocionalmente para aquela pessoa. Faz sentido, né? Eu vou voltar aqui no meu exemplo. Eu acho interessante a gente falar sobre isso quando ela fez uma hipnose comigo, porque daí ela fala como terapeuta e eu meio que trago a voz de quem passou pelo processo, né? Lembra que eu avisei vocês no comecinho da live que quando a gente vai voltando para as nossas vidas, a gente se vê em primeira pessoa, ou seja, do nosso olho para cá, como a gente vê hoje. Toda vez que a passagem é a morte, eu me vi em terceira pessoa, daí que é quando a gente se vê como numa tela de cinema, você tá assistindo por fora. Então assim, eu tô ali morrendo, aí eu morri. Aí eu vi a passagem da alma. Quando eu vi a passagem da alma, já troca. É tipo como se eu visse meu corpo morto e a alma aqui, e eu aqui tá ali com a minha consciência, entendendo o que aconteceu na minha consciência naquele dia que aconteceu isso. Você entende como se você estivesse vendo de fora aquilo. É a perspectiva, porque a alma se expandindo e consegue entender. É muito louco. E quando tem essa questão aí do suicídio... quando a alma, a essência consegue ver de cima, que está desligado do corpo físico daquela vida passada, ela vai conseguir entender melhor ali o que está acontecendo, o porquê que levou, talvez aconteça o arrependimento, ou talvez não sei, aí é de cada um. Né? Então assim, não posso dizer se a pessoa que cometeu um suicídio vai sentir um alívio, mas ela não vai reviver, e a gente vai tentar entender o que aconteceu, o que levou ela a fazer aquele ato. Gente, é uma viagem muito incrível. É um bagulho muito louco. Quem tiver aí interesse, estamos aqui com a nossa querida Luanda fazendo isso. Por falar nisso, né, a gente tem até colocado o meu Instagram. Sim, mas o pessoal já tem, porque fica marcado você aí. Não, eu não tô, amiga. Eu estou na mesma câmera, no mesmo coisa. Sim, mas eu vou pôr na descrição depois de você. Então ela vai ficar na descrição com o Instagram dela, que tem os contatos dela para quem tiver interesse. Gente, estamos terminando, olha aí, já deu até a mais. Como sempre, né? Nosso papo de bruxa sempre se estende. Quero agradecer a presença de todos vocês.
Se vocês derem uma observada também no feed do Instagram, esse quadro que sou eu e a Luanda que conversamos uma vez por mês, se chama Papo de Bruxa, e a gente sempre traz assuntos espinhosos da espiritualidade, controversos, assuntos que a gente às vezes tem dúvidas, e traz uma visão holística, sobre esses temas. Então tem mais lives aí que eu convido vocês a assistirem. Para quem quer só escutar, o YouTube também fica depois com as lives. Uma semana depois que a gente faz aqui, eu publico também no YouTube. Vai lá no YouTube da Quarenage. Da Quarenage. Exatamente. E essa é a Brigitinha que está sempre acompanhando também a gente. Olha, essas pessoas que não conseguem ou não podem ser hipnotizadas, existem. Vai depender se você vai querer ser hipnotizado ou não. Tudo vai depender se você vai querer. Porque, assim, se você não quer ser hipnotizada, você não vai conseguir. Entendi. Ninguém, não tem como, né? Entendi. Não podem ser hipnotizadas, sim. Tem pessoas com problemas de mental health disorder. Desordens mentais, por exemplo, bipolar, múltipla personalidade, o borderline, não. Essas pessoas, porque essas pessoas com esse, por exemplo, o distúrbio da múltipla personalidade, na mente mesmo, ela não vai saber quem que ela quer, o que está acontecendo. Né? Então, assim, não é seguro fazer isso, e os psiquiatras, eles sabem disso, né? Legal. Então, o bipolar não pode, o múltipla personalidade não pode, depressão pode, ansiedade pode. Esquizofrênico, você sabe? Não pode também. Não pode. Entendi. Né? Então, assim, tem algumas pessoas que realmente não podem. Agora, conseguir, teoricamente, todo mundo consegue. Porque você entra em estado hipnótico todo dia. Nossa, eu fui você rapidinho. Acorda quando você dorme. Eu tava aberta pro processo, ela falou lá, você não pode mais abrir o olho. Mas nem que eu quisesse, eu não abria. O olho ficava assim, fechado. O que acontece, assim, a sua mente lógica, analítica, ela sempre vai querer questionar, ela sempre vai querer dar razão, ela vai querer entender. Então, quando a gente está em estado hipnótico, vai depender de cada pessoa o quão você dá ouvido à mente analítica. Então, para as minhas pacientes e clientes, tudo que eu falo é assim, você vai ouvir no processo a sua parte analítica, a sua parte mais questionadora, que vai falar assim, mas isso não é verdade. Mas será que é mesmo? Mas eu não estou conseguindo entender. Então, naquele momento, eu já aviso, você vai ouvir, você vai ter essa parte. O que a gente pede é assim, não dê atenção, não dê foco, não deixe o seu foco ir para o questionamento. Certo. Volte o seu foco para aquelas primeiras impressões que surgiram, né? Legal. Então, é isso que vai depender se a pessoa vai conseguir ser hipnotizada, né? E tem os níveis de hipnose, tem os níveis mais leves, que são aquelas pessoas que, por exemplo, se vê tudo muito distante, né? Eu tô vendo ali, mas que ela não tá necessariamente ali. Você, por exemplo, você se viu ali. Então você se viu no lugar, né? Então essa é uma hipnose muito mais forte, onde você sente, você cheira, você vê as pessoas do seu lado, você vê a casa que você tá, o ambiente, você vê a textura, é impressionante. Mas nem todo mundo entra nesse nível. Tem níveis e níveis de hipnose. Legal. Tá bom? É isso, meus amores. Beijo grande. Ela vai deixar o meu Instagram aqui na descrição. Isso. YouTube, minha primeira live. Obrigada. E se vocês tiverem alguma pergunta, só responder, mandar aqui nos comentários. Um beijo a todos vocês. Se vocês tiverem um papo espinhoso, coloca nos comentários, porque pode ser sugestão de tema para o nosso próximo Papo de Bruxa. E é isso aí, galera. Beijão. Tchau, Beijo. Tchau. Opa, ficou. Vamos ver como sai. Será que no YouTube a gente consegue salvar, acho né? Que aqui. Acabou, Bridget! Olha quanto pelo ela soltou nesse tempo todo. Nossa, menina. Eu acho que eu preciso escovar ela, que ela tá